O que acontece quando o mundo ao nosso redor parece silencioso demais e a única voz que resta é a nossa própria? Como encontramos força dentro de nós mesmos quando tudo ao redor parece desmoronar? Essas são perguntas que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida, especialmente após uma grande perda ou um período de profunda solidão. A dor do luto não apenas nos afasta das pessoas que amamos, mas também pode nos distanciar de nós mesmos. É como se, ao perder alguém importante, perdêssemos também uma parte de quem somos. E nesse espaço vazio, muitas vezes nos sentimos invisíveis, ignorados e completamente sozinhos. Mas por que isso acontece? Porque a perda de alguém próximo pode nos deixar tão desorientados, tão desconectados de nós mesmos e do mundo ao nosso redor? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais profundamente para a natureza do luto e como ele afeta não apenas nossas emoções, mas também nossa identidade, nossas relações e nossa visão de mundo. O luto não é apenas uma resposta emocional à morte ou à separação. Ele é uma experiência multidimensional que toca todas as áreas de nossas vidas. Ele nos força a reavaliar quem somos, o que valorizamos e como queremos seguir em frente. Solidão após uma grande perda pode ser avassaladora. Muitas vezes, esperamos que os outros nos validem, nos vejam e nos compreendam. Mas o que acontece quando essa validação não chega? Quando as pessoas ao nosso redor parecem distantes ou incapazes de entender a profundidade de nossa dor? Nesses momentos, somos forçados a olhar para dentro e perguntar: será que conseguimos encontrar força em nós mesmos? Será que podemos aprender a validar nossas próprias emoções, mesmo quando o mundo parece indiferente? Para entender melhor essa dinâmica, vamos explorar alguns aspectos fundamentais do luto e como ele impacta nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Primeiro, é importante reconhecer que o luto não é um processo linear. Não há uma fórmula mágica para superar a dor, porque cada pessoa experimenta o luto de maneira única. Alguns choram abertamente, enquanto outros guardam sua dor, em silêncio. Alguns buscam apoio imediatamente, enquanto outros preferem se isolar. No entanto, independentemente de como expressamos nossa tristeza, há algo que todos compartilhamos: a sensação de vazio que surge quando alguém importante deixa de existir em nossas vidas. Esse vazio pode se manifestar de várias maneiras. Talvez você sinta que suas emoções estão sendo ignoradas pelas pessoas ao seu redor. Ou talvez você sinta que sua dor não é grande o suficiente para ser reconhecida. Esses sentimentos podem levar à solidão emocional, tornando ainda mais difícil lidar com a perda. Imagine, por exemplo, alguém que perdeu um amigo próximo. Ela tenta compartilhar sua dor com colegas de trabalho, mas eles parecem indiferentes ou até mesmo impacientes. Você precisa superar isso, dizem eles, como se a dor fosse algo que pudesse ser apagado com o tempo. Essa reação pode levar a pessoa a se sentir ainda mais isolada, como se sua dor fosse inválida ou insignificante. Mas por que é tão difícil encontrar validação em momentos de dor? Em parte, porque vivemos em uma sociedade que frequentemente minimiza o sofrimento emocional. Somos ensinados a ser fortes e a seguir em frente, sem realmente processar nossas emoções. Quando estamos no meio do luto, isso pode nos fazer sentir ainda mais isolados. As pessoas ao nosso redor podem tentar ajudar, mas muitas vezes suas palavras, mesmo bem intencionadas, acabam soando vazias. Frases como "vai passar" ou "você precisa ser forte" podem nos fazer sentir que nossa dor não é válida, que ela não importa. E quando isso acontece repetidamente, começamos a internalizar essa mensagem como uma verdade sobre nós mesmos. No entanto,
É justamente nesse momento de isolamento emocional que podemos descobrir um poder inexplorado dentro de nós. A autovalidação surge como uma luz no escuro, permitindo que reconheçamos nossas emoções sem depender da aprovação ou compreensão dos outros. Autovalidação não significa ignorar o apoio externo ou fingir que não precisamos dos outros. Pelo contrário, trata-se de aprender a honrar nossas próprias emoções, mesmo quando elas não são compreendidas por aqueles ao nosso redor. É sobre reconhecer que nossa dor é real, que nossas experiências têm valor e que somos capazes de nos apoiar quando ninguém mais pode. Mas como começamos essa jornada de autovalidação? Como aprendemos a confiar em nossa própria voz quando tudo ao nosso redor parece incerto? Para muitas pessoas, esse processo começa com a aceitação de que a dor é uma parte natural da vida. Não podemos evitar a perda, mas podemos escolher como vamos lidar com ela. Podemos escolher nos abrir para a dor, em vez de tentar evitá-la. Podemos escolher ouvir nossas emoções, em vez de silenciá-las. E podemos escolher buscar conexões autênticas, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. Por exemplo, imagine alguém que perdeu um ente querido e sente que ninguém ao seu redor entende sua dor. Ela pode começar a escrever cartas para a pessoa que se foi, expressando tudo o que nunca teve chance de dizer. Esse ato simples de escrever pode ajudá-la a validar suas emoções e começar a curar sua dor. Ou pense em outra pessoa que, após perder um amigo próximo, decide procurar um grupo de apoio local. Ao compartilhar sua história com outras pessoas que passaram pela mesma experiência, ela encontra um senso de pertencimento e validação que estava faltando em sua vida. Esses exemplos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, há maneiras de encontrar força dentro de nós mesmos. Mas para isso, precisamos estar dispostos a olhar para dentro e encarar nossa dor de frente. Precisamos estar dispostos a nos perguntar: quem sou eu sem essa pessoa que perdi? O que resta de mim agora? E talvez mais importante, como posso reconstruir minha vida de maneira que faça sentido novamente? Imagine por um momento que você está em um barco no meio de um vasto oceano. O céu está escuro e as ondas são altas e implacáveis. Você se sente completamente sozinho, sem terra à vista. Mas então você percebe que há um remo ao seu lado. Esse remo representa sua capacidade de autovalidação, a habilidade de remar em direção à luz, mesmo quando tudo parece perdido. Claro, você pode desejar que outra pessoa apareça para ajudá-lo, mas enquanto espera, você tem a escolha de usar o remo para se movimentar, mesmo que lentamente, em direção a águas mais calmas. Agora, pense em uma situação recente em que você sentiu que sua dor não era compreendida pelos outros. Como isso fez você se sentir em relação a si mesmo? Você começou a duvidar de suas próprias emoções? Ou encontrou maneiras de validá-las internamente? Essas perguntas são fundamentais, porque elas nos ajudam a entender que a validação externa nem sempre está disponível e muitas vezes nem é suficiente. A verdadeira transformação começa quando aprendemos a nos validar, mesmo quando o mundo parece indiferente. Ao longo deste vídeo, vamos explorar essas questões de maneira profunda e prática. Vamos mergulhar nas raízes da autovalidação, aprender ferramentas concretas para encontrar força interior e descobrir como reconstruir relacionamentos e propósito após a dor. Este processo não será fácil, mas será transformador. Você aprenderá a enxergar sua dor não como um obstáculo, mas como um caminho para o crescimento pessoal e espiritual. Por exemplo, pense em alguém que perdeu seu parceiro de longa data.
Nos primeiros meses após a perda, ela pode sentir que sua identidade está profundamente ligada à pessoa que se foi. Ela pode questionar quem ela é sem essa conexão. Mas ao longo do tempo, ela começa a redescobrir partes de si mesma que estavam adormecidas. Talvez ela retome um hobby antigo, como pintura ou jardinagem, e encontre conforto na criatividade. Ou talvez ela decida viajar para um lugar que sempre sonhou em visitar, redescobrindo o prazer de explorar o mundo. Esses pequenos passos podem parecer insignificantes no início, mas eles constroem uma nova narrativa para a sua vida. Uma narrativa que inclui a dor, mas não é definida por ela. Respire fundo agora. Pense na última vez que você sentiu que precisava de validação externa para seguir em frente. O que isso revela sobre suas necessidades emocionais? Como seria se você pudesse encontrar essa validação dentro de si mesmo? Imagine um futuro onde você não precise mais depender dos outros para se sentir completo. Um futuro onde você possa confiar em sua própria força, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque, no fundo, a força que buscamos, fora muitas vezes, já está dentro de nós, basta aprender a ouvi-la. Mas como chegamos lá? Como aprendemos a ouvir essa força interior? Vamos explorar isso mais profundamente ao longo deste vídeo, começando por entender as raízes da autovalidação. Quando falamos de autovalidação, estamos falando de algo mais profundo do que simplesmente sentir-se bem. Autovalidação é sobre reconhecer que suas emoções, pensamentos e experiências têm valor, independentemente de como os outros as percebem. É sobre criar um espaço interno onde você possa ser genuinamente você mesmo, sem medo de julgamento ou rejeição. Para ilustrar isso, vamos voltar à metáfora do barco no oceano. O oceano representa o caos emocional que muitas vezes sentimos durante o luto. As ondas altas e implacáveis simbolizam os altos e baixos de nossas emoções. Momentos de tristeza profunda, raiva, culpa e até alívio. O remo, como mencionei, antes representa nossa capacidade de autovalidação. Mas o que acontece quando hesitamos em usá-lo? Quando temos medo de remar porque não sabemos para onde estamos indo? Isso é exatamente o que acontece quando resistimos à nossa dor. Tentamos evitar nossas emoções, achando que se as ignorarmos, elas eventualmente desaparecerão. Mas a verdade é que a dor não desaparece quando a ignoramos. Pelo contrário, ela se intensifica, como as ondas de um oceano que continuam a crescer até que finalmente enfrentamos o desafio de navegar por elas. Então, como começamos a remar? Como começamos a enfrentar nossa dor de maneira que nos ajude a crescer, em vez de nos paralisar? Uma das primeiras etapas é reconhecer que a dor é válida. Não importa quão grande ou pequena ela pareça para os outros, sua dor é real e merece ser sentida. Vamos explorar essa ideia com uma história fictícia. Maria era uma mulher de 45 anos que havia perdido sua mãe recentemente. Sua mãe era sua melhor amiga, confidente e maior apoiadora. Após a morte dela, Maria sentiu que tinha perdido não apenas sua mãe, mas também uma parte essencial de si mesma. Ela tentou continuar sua vida normalmente, mas logo percebeu que estava se distanciando de amigos e familiares. Sempre que alguém perguntava como ela estava, ela respondia automaticamente: "Estou bem." Mas no fundo, ela sabia que não estava bem. Um dia, Maria decidiu que precisava fazer algo diferente. Ela pegou um caderno e começou a escrever tudo o que estava sentindo. No início, suas palavras eram confusas, cheias de dor e frustração. Ela escreveu sobre como se sentia abandonada, como se ninguém ao seu redor pudesse realmente entender o vazio que ela carregava dentro de si. Mas à medida que as palavras fluíam, algo começou a mudar.
Ela percebeu que, ao colocar seus pensamentos no papel, estava criando um espaço seguro para si mesma. Um lugar onde suas emoções podiam existir sem julgamento. Escrever se tornou uma forma de diálogo consigo mesma. Maria começou a se perguntar: por que estou com tanto medo de sentir essa dor? O que estou tentando evitar? Essas perguntas a levaram a explorar camadas mais profundas de sua própria psique. Ela percebeu que parte de sua resistência vinha do medo de ser vista como fraca ou incapaz de lidar com a situação. Mas, ao mesmo tempo, ela entendeu que reprimir suas emoções só estava fazendo com que elas crescessem dentro dela, como um rio subterrâneo prestes a transbordar. Com o tempo, Maria começou a usar o caderno não apenas para expressar sua dor, mas também para refletir sobre suas próprias forças. Ela escreveu sobre momentos em sua vida em que havia superado desafios difíceis. Relembrou situações em que tinha encontrado soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis. Esse exercício ajudou-a a reconectar-se com sua resiliência interior, lembrando-a de que já havia enfrentado tempos difíceis antes e sobrevivido, mas o processo não foi fácil. Houveram dias em que Maria sentia que estava regredindo. Em alguns momentos, ela questionava se valia a pena continuar escrevendo ou se isso era apenas uma forma de adiar o confronto com a realidade. Foi então que ela decidiu experimentar algo novo, conversar com um amigo próximo sobre o que estava sentindo. Até aquele momento, ela havia evitado compartilhar suas emoções com outras pessoas, temendo que elas não entendessem ou que a julgassem por ainda estar sofrendo meses após a perda. Para sua surpresa, o amigo escutou com atenção genuína. Ele não tentou oferecer soluções rápidas ou minimizar sua dor. Em vez disso, ele simplesmente disse: eu não consigo imaginar o quanto isso deve ser difícil para você, mas estou aqui. Se precisar falar ou apenas chorar, eu estou ao seu lado. Essa validação externa foi um ponto de virada para Maria. Ela percebeu que, embora a autovalidação fosse essencial, também era importante buscar conexões autênticas com os outros. Essa experiência levou Maria a refletir sobre o papel das relações humanas em sua jornada de cura. Ela começou a perceber que, enquanto algumas pessoas em sua vida pareciam distantes ou indiferentes, outras estavam genuinamente dispostas a apoiá-la, desde que ela abrisse espaço para isso. A chave, ela percebeu, era aprender a pedir ajuda de maneira vulnerável e honesta, sem medo de ser rejeitada. Ao longo dos meses seguintes, Maria continuou a trabalhar em sua autovalidação, alternando entre momentos de introspecção profunda e conexões significativas com os outros. Ela descobriu que, ao honrar suas próprias emoções e compartilhá-las com pessoas confiáveis, estava criando uma rede de apoio que a ajudava a navegar pelo oceano turbulento de sua dor. Essa jornada de Maria ilustra algo fundamental: a importância de equilibrar a autovalidação com a busca por conexões autênticas. Quando nos isolamos completamente, corremos o risco de nos perder em nossas próprias emoções. Mas quando dependemos exclusivamente da validação externa, podemos nos sentir ainda mais vulneráveis quando essa validação não vem. A solução está em encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. Agora, pense em sua própria vida. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir sua dor sem tentar suprimi-la ou explicá-la aos outros? Como seria se você dedicasse um tempo para explorar suas emoções de maneira gentil e compassiva, como Maria fez com seu caderno? Que partes de você ainda estão esperando para serem vistas e validadas? Respire fundo novamente. Imagine-se em um espaço seguro, onde você pode ser completamente honesto consigo mesmo. O que você diria para si mesmo nesse momento? Talvez seja algo como: está tudo bem sentir dor.
Está tudo bem não ter todas as respostas agora. Eu estou aqui para mim mesmo e isso é suficiente. Essa prática de autovalidação é o primeiro passo rumo à força interior. Mas, como veremos nos próximos blocos deste vídeo, há muito mais a explorar. Vamos mergulhar nas ferramentas práticas que podem ajudar você a encontrar essa força, além de discutir como reconstruir relacionamentos e propósito após a dor. Porque, no final, a verdadeira transformação começa quando aprendemos a nos amar novamente, mesmo nos momentos em que parece impossível. Agora que começamos a entender a importância de reconhecer nossas emoções e validar nossa própria dor, é hora de mergulhar mais profundamente nas raízes da autovalidação. O que realmente significa autovalidação? Como ela se desenvolve dentro de nós e por que tantas vezes sentimos dificuldade em praticá-la? Para responder a essas perguntas, precisamos explorar os fundamentos psicológicos e emocionais que sustentam esse conceito e como eles impactam nossa capacidade de lidar com o luto, a solidão e outras experiências desafiadoras. Autovalidação não é apenas um termo bonito ou uma ideia abstrata. É uma prática concreta que envolve reconhecer, aceitar e honrar nossas próprias emoções, independentemente de como os outros as percebem. Quando validamos a nós mesmos, estamos dizendo: minhas emoções são importantes, minha experiência tem valor, eu sou suficiente. Essa afirmação pode parecer simples, mas para muitas pessoas é uma das coisas mais difíceis de fazer. Por quê? Porque, desde tenra idade, somos condicionados a buscar validação externa. Aprendemos a ajustar nosso comportamento, nossas palavras e até mesmo nossas emoções para sermos aceitos pelos outros. Esse condicionamento cria uma espécie de dependência emocional, onde começamos a acreditar que só somos válidos quando alguém nos aprova. Mas o que acontece quando essa aprovação não vem? Quando as pessoas ao nosso redor não conseguem ou não querem entender nossa dor? É nesse momento que a falta de autovalidação começa a pesar. Sentimos-nos perdidos, invisíveis e desconectados de nós mesmos. E é exatamente por isso que compreender as raízes da autovalidação é tão crucial. Ela nos ajuda a construir uma base interna sólida, onde podemos encontrar força e clareza, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece indiferente. Para começar, vamos explorar algumas das causas subjacentes que tornam a autovalidação tão difícil para muitas pessoas. Uma dessas causas está relacionada ao conceito de persona, proposto pelo psicólogo Carl Jung. A persona é a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, a versão de nós mesmos que achamos que os outros querem ver. Ela é moldada por expectativas sociais, normas culturais e até mesmo pelas narrativas que criamos sobre quem deveríamos ser. Com o tempo, essa máscara pode se tornar tão enraizada que começamos a confundi-la com nossa verdadeira identidade. Quando algo acontece que desafia essa persona, como uma grande perda ou um colapso emocional, ficamos desnorteados, porque a imagem que projetamos ao mundo entra em conflito com o que realmente sentimos. Por exemplo, imagine alguém que sempre se apresentou como forte, resiliente e capaz de lidar com qualquer desafio. Talvez essa pessoa tenha sido elogiada ao longo da vida por sua capacidade de nunca desistir. Mas quando enfrenta uma perda devastadora, ela descobre que não consegue manter essa fachada de força. Ela sente tristeza, raiva, medo, emoções que não se alinham com a persona que construiu. Sem uma base de autovalidação, essa pessoa pode começar a questionar seu próprio valor pensando: se eu não consigo ser forte agora, quem sou eu? Esse conflito interno pode intensificar a dor do luto, tornando ainda mais difícil seguir em frente.
Mas aqui está a boa notícia. A persona não define quem você realmente é. Ela é apenas uma camada superficial, uma construção que pode ser reexaminada e ajustada. Abaixo dessa máscara existe sua verdadeira essência, a parte de você que é autêntica, vulnerável e profundamente humana. E é nessa essência que a autovalidação encontra suas raízes. Quando aprendemos a nos conectar com essa parte de nós mesmos, começamos a nos libertar das expectativas externas e a reconhecer nosso valor intrínseco. Vamos explorar isso mais profundamente com uma história fictícia. João era um homem de 50 anos que sempre se orgulhou de sua independência. Ele construiu uma carreira bem-sucedida, criou uma família unida e nunca hesitou em ajudar os outros. Para todos ao seu redor, ele era o epítome da força e da estabilidade. No entanto, quando sua esposa faleceu inesperadamente, João sentiu seu mundo desmoronar. Pela primeira vez na vida, ele se viu incapaz de ser forte. Em vez disso, ele foi consumido por uma tristeza profunda que ele não sabia como expressar. Nos primeiros meses após a morte de sua esposa, João tentou manter as aparências. Ele continuou indo ao trabalho, cuidando dos filhos e participando de eventos sociais, como se nada tivesse mudado. Mas no fundo, ele estava lutando para manter sua persona intacta. Cada sorriso que ele forçava era uma máscara que cobria sua dor real. E cada vez que alguém dizia, "Você é tão forte", ele sentia um peso crescente em seu peito, porque sabia que aquilo não era verdade. Ele não se sentia forte, ele se sentia perdido, frágil e completamente desorientado. Foi então que João decidiu procurar ajuda. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido entes queridos. No início, ele resistiu a compartilhar suas emoções, temendo que os outros o julgassem por não ser forte o suficiente. Mas ao observar os outros membros do grupo falando abertamente sobre sua dor, ele percebeu algo importante. Todos ali estavam enfrentando a mesma luta. Ninguém estava tentando ser perfeito ou esconder suas fraquezas. Pelo contrário, eles estavam se apoiando mutuamente, celebrando tanto suas vulnerabilidades quanto suas pequenas vitórias. Inspirado por essa experiência, João começou a refletir sobre sua própria persona. Ele percebeu que ao longo de sua vida tinha usado sua força como uma forma de se proteger, não apenas dos outros, mas também de si mesmo. Ele temia que, se mostrasse suas fraquezas, seria rejeitado ou visto como menos valioso. Mas, ao confrontar essa crença, ele começou a perceber que sua vulnerabilidade não o tornava fraco. Pelo contrário, ela era uma prova de sua humanidade. E ao abraçar essa parte de si mesmo, ele começou a sentir uma leveza que há muito tempo não experimentava. Essa jornada de João ilustra algo fundamental. A autovalidação começa quando paramos de nos esconder atrás de nossas personas e começamos a nos conectar com nossa verdadeira essência. Isso não significa que devemos abandonar completamente a persona. Afinal, ela serve a um propósito importante em nossa interação com o mundo, mas significa que precisamos aprender a equilibrar essa máscara com nossa autenticidade interior. Quando conseguimos fazer isso, começamos a nos libertar da necessidade constante de aprovação externa. Para ajudar você a explorar isso em sua própria vida, vamos introduzir alguns conceitos-chave da psicologia analítica, como a sombra e o self. A sombra, outro termo cunhado por Carl Jung, refere-se às partes de nós mesmos que reprimimos ou negamos porque elas não se alinham com a imagem que queremos projetar ao mundo. Essas partes podem incluir emoções como raiva, ciúme, medo ou até mesmo traços de personalidade que consideramos indesejáveis. No entanto, ignorar a sombra não faz com que ela desapareça. Pelo contrário,
ela continua a influenciar nossos pensamentos e comportamentos de maneiras inconscientes, muitas vezes manifestando-se como ansiedade, frustração ou conflitos interpessoais. O processo de integrar a sombra é uma parte essencial da autovalidação. Quando reconhecemos e aceitamos essas partes reprimidas de nós mesmos, começamos a nos sentir mais inteiros e autênticos. Por exemplo, imagine alguém que sempre se orgulhou de ser pacífico e evitou conflitos a todo custo. Essa pessoa pode descobrir, ao explorar sua sombra, que há uma parte dela que sente raiva e deseja expressar suas opiniões de maneira mais assertiva. Ao reconhecer e aceitar essa raiva, ela pode começar a comunicar suas necessidades de maneira mais saudável, em vez de reprimi-las e depois explodir de maneira descontrolada. Outro conceito importante é o self, que Jung descreve como o centro unificador de nossa personalidade, aquilo que nos conecta à totalidade de quem somos. O self representa o equilíbrio entre consciente e inconsciente, entre luz e sombra. Quando nos alinhamos com o self, experimentamos um senso de propósito e integridade. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou conflitos, mas sim que teremos uma bússola interna que nos guiará através das tempestades emocionais. Mas como acessamos o self? Como integramos nossa sombra e nos conectamos com nossa essência mais profunda? Uma das ferramentas mais poderosas para isso é a prática da introspecção. Introspecção envolve olhar para dentro de si mesmo de maneira honesta e compassiva, sem julgamento ou crítica. É como abrir uma porta para o desconhecido, permitindo-se explorar as partes de você que normalmente permanecem escondidas. Vamos voltar à história de João para ilustrar isso. Depois de perceber que sua persona de força era uma barreira para sua autenticidade, João começou a dedicar tempo todos os dias para se conectar consigo mesmo. Ele adotou uma prática simples, mas poderosa. Sentava-se em silêncio por 15 minutos, fechava os olhos e se perguntava: como estou me sentindo agora? No início, ele encontrou resistência. Sua mente estava cheia de distrações e ele se pegou tentando evitar suas emoções mais difíceis. Mas com o tempo, ele começou a notar padrões em seus pensamentos e sentimentos. Ele percebeu que, enquanto tentava manter sua persona de força, estava reprimindo uma quantidade enorme de tristeza e medo. Ao permitir-se sentir essas emoções reprimidas, João começou a se sentir mais leve. Ele percebeu que sua dor não era algo a ser combatido ou evitado, mas sim algo a ser honrado e compreendido. E ao fazer isso, ele começou a acessar aspectos de si mesmo que haviam sido negligenciados por anos. Sua criatividade, sua sensibilidade e sua capacidade de amar profundamente. Esse processo de introspecção pode ser aplicado por qualquer pessoa, independentemente de sua situação atual. Aqui estão algumas perguntas que você pode usar para guiar sua própria prática de introspecção. Quais emoções estou sentindo neste momento? Estou disposto a nomeá-las e validá-las? Há partes de mim que estou tentando esconder ou negar? O que elas podem estar tentando me dizer? Como minha persona, a máscara que mostro ao mundo, está me ajudando ou me limitando? O que posso aprender sobre mim mesmo ao explorar minhas vulnerabilidades? Respire fundo agora. Imagine-se em um espaço seguro onde você pode ser completamente honesto consigo mesmo. Que emoções surgem quando você se permite olhar para dentro? Não se apresse. Deixe que as respostas venham naturalmente, sem pressão ou julgamento. Além da introspecção, outra ferramenta poderosa para cultivar a autovalidação é a prática da escrita reflexiva. Assim como Maria fez com seu caderno, você pode usar a escrita como uma forma de explorar suas emoções e pensamentos de maneira mais profunda. Escrever não apenas ajuda a organizar suas ideias,
mas também cria um registro tangível de sua jornada emocional. Ao reler suas anotações semanas ou meses depois, você pode perceber padrões e progressos que talvez não tenha notado antes. Para começar, experimente este exercício simples. Todos os dias, dedique 10 minutos para escrever livremente sobre como você está se sentindo. Não se preocupe com gramática, coerência ou lógica. Simplesmente deixe as palavras fluírem. Se você se sentir bloqueado, comece com frases como "hoje estou sentindo", "estou com medo de", ou "eu gostaria de". À medida que você se aprofunda nessa prática, você pode começar a explorar temas mais amplos, como seus valores, seus sonhos e suas maiores fontes de significado. Essas ferramentas, introspecção e escrita reflexiva, são apenas o começo. Existem muitas outras práticas que podem ajudá-lo a fortalecer sua autovalidação, como meditação, diálogo interno positivo e conexão com a natureza. Cada uma delas oferece uma maneira única de se reconectar com sua essência e reconhecer seu valor intrínseco. Mas lembre-se, a autovalidação não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que requer paciência, compaixão e coragem. Haverá dias em que você se sentirá forte e confiante e outros em que poderá duvidar de si mesmo. Isso é normal. O importante é continuar avançando, um passo de cada vez. Antes de encerrar este bloco, quero deixar uma citação histórica para inspirar sua jornada. Carl Jung, cujas ideias exploramos aqui, disse uma vez: "Até que você faça as pazes com sua sombra, ela será sua maior inimiga." Essa frase nos lembra que, ao abraçarmos todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que preferiríamos ignorar, podemos transformar nossa dor em força e nossa vulnerabilidade em poder. Agora, pense novamente em sua própria vida. Que partes de você ainda estão esperando para serem vistas e validadas? Como você pode começar a integrar sua sombra e se conectar com seu self? Lembre-se, você já possui toda a força de que precisa dentro de si. Tudo o que resta é aprender a ouvi-la. Agora que começamos a explorar as raízes da autovalidação e como ela nos ajuda a acessar nossa verdadeira essência, é hora de mergulhar nas ferramentas práticas que podem nos guiar nessa jornada. Como mencionamos anteriormente, encontrar força interior não é apenas uma questão de vontade ou intenção. É um processo que exige prática consistente e métodos específicos para nos reconectar com nós mesmos. Neste bloco, vamos explorar diversas técnicas que você pode incorporar à sua vida diária para fortalecer sua resiliência emocional, processar sua dor e redescobrir seu propósito. Essas ferramentas são como instrumentos em uma caixa de ferramentas interna. Cada uma delas serve a um propósito diferente, mas todas têm o mesmo objetivo: ajudá-lo a construir uma base sólida de força interior. Vamos começar com uma das práticas mais poderosas e acessíveis: a meditação guiada. A meditação guiada é uma técnica que envolve focar sua atenção em uma voz ou instrução externa, que te conduz através de uma experiência mental específica. Essa prática pode ser especialmente útil para quem está lidando com o luto ou a solidão, pois ajuda a acalmar a mente e criar espaço para emoções difíceis sem julgamento. A meditação não elimina a dor, mas oferece uma maneira de observá-la de maneira mais gentil e compassiva. Imagine-se sentado em silêncio, fechando os olhos e permitindo que uma voz suave te leve por uma jornada interior. Talvez essa voz te peça para visualizar um lugar seguro, como uma praia tranquila ou uma floresta serena. À medida que você se concentra nessa imagem, sua respiração começa a desacelerar e sua mente entra em um estado de calma. Esse estado
de presença plena permite que você observe suas emoções sem se identificar completamente com elas. Em vez de pensar, eu sou triste, você começa a perceber, estou sentindo tristeza agora. Essa pequena mudança na perspectiva pode fazer uma diferença significativa em como você processa sua dor. Mas como começar a praticar meditação guiada? Para muitas pessoas, o primeiro passo é encontrar um guia confiável, seja um aplicativo de meditação, um vídeo online ou até mesmo um instrutor presencial. Existem recursos gratuitos e pagos disponíveis, dependendo de suas preferências e necessidades. Alguns dos aplicativos mais populares incluem Headspace, Calm e Insight Timer, que oferecem meditações guiadas específicas para lidar com o luto, a ansiedade e a autocompaixão. Vamos explorar isso com uma história fictícia. Ana era uma mulher de 35 anos que estava lutando para lidar com a morte de seu pai. Ela sentia que sua dor era avassaladora e que não conseguia encontrar paz em sua mente. Sempre que tentava relaxar, flashes de memórias e pensamentos negativos invadiam sua consciência. Um amigo sugeriu que ela experimentasse meditação guiada e Ana decidiu dar uma chance. No início, Ana achou difícil se concentrar. Sua mente estava repleta de distrações e ela se pegou julgando sua própria incapacidade de meditar corretamente. Mas com o tempo, ela começou a perceber que a meditação não era sobre alcançar um estado perfeito de calma, mas sim sobre criar espaço para sua mente se acalmar gradualmente. Uma das primeiras meditações que ela experimentou a levou a visualizar uma luz quente e dourada envolvendo seu corpo, trazendo conforto e segurança. No final da sessão, Ana sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. Ao longo das semanas, Ana começou a incorporar a meditação guiada em sua rotina diária. Ela descobriu que ao reservar 10 a 15 minutos pela manhã, conseguia enfrentar o dia com mais clareza e serenidade. Além disso, ela percebeu que sua relação com a dor havia mudado. Em vez de tentar evitá-la, ela aprendeu a observá-la com curiosidade e compaixão. Isso não significava que a dor havia desaparecido. Ela ainda estava lá. Mas Ana começou a sentir que tinha mais controle sobre como respondia a ela. Para aqueles que estão começando, aqui estão algumas dicas práticas para incorporar a meditação guiada em sua vida. Escolha um horário consistente. Experimente meditar pela manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. A consistência ajuda a criar um hábito. Encontre um espaço tranquilo. Escolha um local onde você possa estar sozinho e livre de distrações. Pode ser um canto da sua casa, um parque ou qualquer lugar que te traga paz. Use fones de ouvido. Isso ajuda a bloquear ruídos externos e a focar melhor na voz do guia. Seja gentil consigo mesmo. Não se preocupe em fazer certo. A meditação é uma prática e cada sessão é uma oportunidade de aprendizado. Agora pense em sua própria vida. Quando foi a última vez que você reservou um momento para simplesmente parar e observar suas emoções sem julgamento? Como seria se você dedicasse alguns minutos todos os dias para meditar e se conectar com sua paz interior? 2. Escrita reflexiva, transformando pensamentos em claridade. Outra ferramenta poderosa para encontrar força interior é a escrita reflexiva. Como discutimos brevemente no bloco anterior, escrever sobre nossas emoções e experiências pode ser uma forma incrivelmente terapêutica de processar nossa dor e ganhar clareza sobre nossos pensamentos. Mas neste bloco, vamos explorar essa prática com mais profundidade e oferecer exercícios específicos que você pode usar para maximizar seus benefícios. A escrita reflexiva funciona porque permite que expressemos nossas emoções de maneira não filtrada.
Quando escrevemos, não precisamos nos preocupar com o que os outros vão pensar ou como vamos soar. Podemos ser completamente honestos conosco mesmos, colocando no papel tudo o que está acontecendo em nossa mente e coração. Esse processo não apenas ajuda a liberar emoções reprimidas, mas também nos dá a oportunidade de examinar nossos pensamentos de maneira mais objetiva. Por exemplo, imagine alguém que está enfrentando uma grande perda e sente que sua dor é insuportável. Ao escrever sobre sua experiência, essa pessoa pode começar a perceber padrões em seus pensamentos e sentimentos. Talvez ela descubra que sua tristeza está intimamente ligada a sentimentos de culpa ou arrependimento. Ou talvez ela perceba que sua raiva está mascarando uma profunda sensação de impotência. Ao nomear essas emoções e traçar suas conexões, ela pode começar a entender melhor o que está acontecendo dentro de si mesma. Vamos voltar à história de Maria que introduzimos no bloco anterior. Depois de começar a escrever em seu caderno, Maria percebeu que sua dor estava enraizada em duas emoções principais: culpa e medo. Ela se sentia culpada por não ter passado mais tempo com sua mãe antes de sua morte, e tinha medo de nunca mais ser capaz de sentir felicidade novamente. Ao escrever sobre essas emoções, Maria começou a perceber que elas eram naturais e humanas. Ela não estava sozinha em seus sentimentos. Muitas pessoas que enfrentam perdas semelhantes experimentam emoções parecidas. Além disso, a escrita reflexiva ajudou Maria a identificar pequenas vitórias ao longo de sua jornada. Por exemplo, ela escreveu sobre um dia em que conseguiu sorrir genuinamente ao lembrar de uma memória feliz com sua mãe. Esse momento, embora breve, foi um lembrete de que a felicidade ainda era possível, mesmo em meio à dor. Ao documentar esses momentos, Maria criou um registro de progresso que podia revisitar sempre que se sentisse desesperançada. Para começar sua própria prática de escrita reflexiva, experimente os seguintes exercícios. Cartas para o passado ou futuro. Escreva uma carta para si mesmo no passado, oferecendo consolo e sabedoria. Ou escreva uma carta para seu eu futuro, expressando esperança e encorajamento. Diário de gratidão. Todos os dias, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Mesmo em momentos difíceis, encontrar algo pelo que ser grato pode mudar sua perspectiva. Exploração de emoções. Escolha uma emoção específica que esteja sentindo, como tristeza, raiva ou medo, e escreva tudo o que vem à sua mente sobre ela. Não se autocensure, apenas deixe as palavras fluírem. Respire fundo agora. Imagine-se segurando uma caneta e um caderno pronto para explorar sua alma. Que emoções surgem quando você se permite escrever sem filtros? Lembre-se, a escrita reflexiva não precisa ser perfeita. O importante é o processo, não o produto. 3. Conexão espiritual. Encontrando força em algo, maior outra. Ferramenta poderosa para encontrar força interior é a conexão espiritual. Independentemente de suas crenças religiosas ou filosóficas, muitas pessoas encontram conforto e orientação ao se conectarem com algo maior do que elas mesmas. Essa conexão pode assumir muitas formas. Pode ser uma força universal, um ser celestial, a natureza ou até mesmo o conceito de amor incondicional. Conexão espiritual é particularmente útil durante o luto, porque nos lembra que somos parte de algo maior. Quando perdemos alguém importante, é fácil nos sentirmos isolados e desconectados. Mas ao buscar uma conexão espiritual, podemos encontrar um senso de pertencimento e significado que transcende nossa dor individual. Por exemplo, imagine alguém que está enfrentando uma grande perda e decide visitar um templo, igreja ou outro espaço sagrado.
Ao entrar nesse espaço, ela pode sentir uma sensação de paz e reverência que vai além das palavras. Talvez ela reze, medite ou simplesmente se sente em silêncio, permitindo que a energia do lugar a envolva. Essa experiência pode ser profundamente transformadora, ajudando-a a sentir que não está sozinha em sua jornada. Vamos explorar isso com uma história fictícia. Carlos era um homem de 60 anos que havia perdido sua esposa de longa data. Ele não era religioso, mas sentia uma profunda necessidade de encontrar algum tipo de significado em sua dor. Um dia, ele decidiu caminhar por uma floresta próxima, buscando conforto na natureza. Enquanto andava, ele começou a perceber a beleza ao seu redor. O som dos pássaros, o cheiro das árvores, a sensação do vento em seu rosto. Essa experiência simples o ajudou a sentir que ele fazia parte de algo maior. Um ciclo natural de vida, morte e renovação. Ao longo dos meses seguintes, Carlos começou a incorporar essa prática em sua rotina. Ele passou a caminhar pela floresta regularmente, usando esse tempo para refletir sobre sua vida e sua perda. Ele também começou a ler livros sobre espiritualidade e filosofia, buscando insights que pudessem ajudá-lo a compreender melhor sua jornada. Essa busca por conexão espiritual não eliminou sua dor, mas lhe deu um senso de propósito e significado que o ajudou a seguir em frente. Para aqueles que desejam explorar sua conexão espiritual, aqui estão algumas sugestões práticas. Passeios na natureza. Reserve um tempo para caminhar ao ar livre, observando a beleza e a complexidade do mundo natural. Prática de gratidão espiritual. Dedique alguns minutos por dia para agradecer à força universal ou ao ser celestial que você escolher. Leitura inspiradora. Explore textos filosóficos, poéticos ou espirituais que ressoem com você. Rituais pessoais. Crie rituais que tenham significado para você, como acender uma vela em homenagem a alguém que você perdeu. Agora, pense novamente em sua própria vida. Como você pode buscar uma conexão espiritual que ressoe com você? Que práticas ou espaços podem ajudá-lo a se sentir parte de algo maior? Outras ferramentas: diálogo interno positivo e conexão com a natureza. Além das práticas que já exploramos, existem outras ferramentas que podem ajudá-lo a encontrar força interior. Uma delas é o diálogo interno positivo, a prática de substituir pensamentos negativos por afirmações construtivas. Quando estamos lidando com o luto ou a solidão, é fácil cair em padrões de pensamento autocríticos. Podemos nos culpar por não sermos fortes o suficiente, por não termos feito algo diferente ou por estarmos falhando em superar nossa dor. O diálogo interno positivo nos ajuda a interromper esses padrões e a nos tratar com mais compaixão. Por exemplo, imagine alguém que está se sentindo sobrecarregado pela dor e diz a si mesmo: "Eu nunca vou superar isso." Ao reconhecer esse pensamento, ele pode escolher substituí-lo por uma afirmação mais gentil, como: "Estou fazendo o meu melhor, e isso é suficiente." Essa mudança simples pode ter um impacto profundo em sua perspectiva e bem-estar emocional. Outra ferramenta poderosa é a conexão com a natureza. Assim como Carlos encontrou conforto em sua caminhada pela floresta, muitas pessoas descobrem que estar em contato com a natureza ajuda a acalmar a mente e nutrir o espírito. Seja através de uma caminhada no parque, de cuidar de plantas em casa ou de simplesmente observar o céu noturno, a natureza nos lembra de nossa conexão com algo maior. Antes de encerrar este bloco, quero deixar uma citação histórica para inspirar sua jornada. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, disse uma vez: "Quando já não temos mais liberdade para escolher nossas circunstâncias, ainda podemos escolher nossa atitude em relação a elas."
Essa frase nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, temos o poder de decidir como responder à dor e encontrar significado em nossa jornada. Agora, reflita novamente sobre sua própria vida. Que ferramentas você pode começar a incorporar hoje para fortalecer sua força interior? Lembre-se, cada pequeno passo que você dá em direção à autovalidação e à conexão consigo mesmo é um passo rumo à transformação. Agora que já exploramos ferramentas práticas para encontrar força interior, é hora de abordar um dos aspectos mais transformadores da jornada de cura: a reconexão. A reconexão é um processo duplo. Envolve tanto a reconexão consigo mesmo, quanto a reconexão com o mundo ao seu redor. Após uma grande perda ou período de solidão, muitas pessoas se sentem desconectadas não apenas de suas próprias emoções, mas também das pessoas, comunidades e até mesmo do sentido de propósito em suas vidas. Neste bloco, vamos mergulhar profundamente em como reconstruir essas conexões de maneira autêntica e significativa. Esse processo de reconexão não acontece de forma linear. Às vezes, você pode sentir que está avançando, enquanto em outros momentos pode parecer que está retrocedendo. Isso é completamente normal. O importante é entender que a reconexão é uma jornada contínua, cheia de descobertas, desafios e, eventualmente, recompensas profundas. Vamos começar explorando como reconectar-se consigo mesmo, porque sem essa base sólida, qualquer tentativa de reconexão com o mundo pode parecer superficial ou insatisfatória. A dor do luto e da solidão muitas vezes nos leva a questionar quem realmente somos. Quando perdemos alguém importante em nossas vidas, pode parecer que perdemos também uma parte de nossa identidade. Por exemplo, talvez você tenha se definido por sua relação com essa pessoa, como filho, parceiro ou amigo. Sem essa conexão, você pode se sentir perdido, como se estivesse vagando sem um senso claro de quem você é agora. Mas aqui está a verdade. Você ainda está aqui. E, embora sua identidade possa ter mudado, isso não significa que ela foi apagada. Pelo contrário, essa mudança oferece uma oportunidade única de redescobrir partes de si mesmo que podem ter sido negligenciadas ou esquecidas ao longo do tempo. Reconectar-se consigo mesmo é sobre reconhecer que você é uma pessoa multifacetada, com interesses, paixões e qualidades que existem independentemente de suas perdas. Uma das maneiras mais eficazes de iniciar esse processo de reconexão é através da exploração de hobbies ou atividades que você amava no passado, mas que talvez tenha deixado de lado. Talvez você tenha abandonado a pintura, a música, o esporte ou outra forma de expressão criativa porque achou que não tinha mais tempo ou energia. Agora, no entanto, pode ser o momento perfeito para retomar essas atividades. Elas não apenas ajudam a preencher o vazio emocional, mas também permitem que você se reconecte com partes de si mesmo que trazem alegria e satisfação. Vamos explorar isso com uma história fictícia. Laura era uma mulher de 42 anos que havia perdido seu marido em um acidente trágico. Nos meses seguintes à sua morte, ela sentiu que sua vida tinha perdido todo o sentido. Ela mal conseguia sair da cama, quanto mais pensar em fazer algo que a trouxesse felicidade. Mas um dia, enquanto organizava o quarto de seu marido, ela encontrou uma velha caixa de lápis de cor e cadernos de desenho que ele havia comprado para ela anos atrás. Ele sempre a incentivara a voltar a desenhar, mas Laura nunca achou que tivesse talento suficiente. Movida por uma mistura de nostalgia e curiosidade, Laura decidiu experimentar. Ela começou a desenhar pequenos esboços. Nada muito elaborado, apenas formas simples e padrões que vinham à sua mente. No início, ela fazia isso apenas para ocupar o tempo, mas logo percebeu
que o ato de desenhar a ajudava a relaxar e a se sentir mais presente. Com o tempo, ela começou a criar peças mais complexas, expressando suas emoções através das cores e formas. Esse processo criativo se tornou uma forma de terapia, permitindo que ela processasse sua dor enquanto redescobria uma parte de si mesma que havia ficado adormecida por anos. Além de retomar hobbies antigos, outra maneira poderosa de reconectar-se consigo mesmo é explorar novos interesses. Talvez haja algo que você sempre quis experimentar, mas nunca teve coragem de tentar. Pode ser aprender um novo idioma, praticar yoga, cozinhar pratos diferentes ou até mesmo viajar para lugares que sempre sonhou em visitar. Essas experiências não apenas expandem seus horizontes, mas também ajudam a construir uma nova narrativa para a sua vida. Uma narrativa que inclui a dor, mas não é definida por ela. Para aqueles que estão começando a explorar sua reconexão consigo mesmos, aqui estão algumas sugestões práticas. Experimente algo novo. Inscreva-se em uma aula, workshop ou curso online que desperte sua curiosidade. Crie um ritual diário. Dedique alguns minutos por dia para fazer algo que te traga alegria, como ler, meditar ou caminhar. Revise suas metas pessoais. Pense em coisas que você gostaria de alcançar nos próximos meses ou anos. Essas metas podem ser pequenas, como aprender uma nova habilidade, ou maiores, como mudar de carreira ou viajar pelo mundo. Pratique a autocompaixão. Lembre-se de que é normal se sentir perdido ou confuso durante esse processo. Seja gentil consigo mesmo e celebre cada pequena vitória. Respire fundo agora. Imagine-se redescobrindo partes de si mesmo que você havia esquecido ou negligenciado. Que atividades ou interesses surgem quando você permite que sua mente explore livremente? Lembre-se, reconectar-se consigo mesmo é um processo e cada passo que você dá nessa direção é um passo rumo à cura. Depois de começar a reconectar-se consigo mesmo, o próximo passo é reconectar-se com os outros. Durante o luto ou a solidão, muitas pessoas se isolam, achando que ninguém pode realmente entender o que estão passando. Embora seja natural buscar espaço para processar suas emoções, o isolamento prolongado pode intensificar sentimentos de desconexão e vazio. A chave para superar isso é buscar relações autênticas, aquelas que são baseadas na vulnerabilidade, no respeito mútuo e na compreensão profunda. Relações autênticas não são sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Não importa quantas pessoas você tem ao seu redor, o que realmente importa é se essas pessoas te veem, te ouvem e te aceitam pelo que você é. Uma única conexão genuína pode ser mais poderosa do que centenas de interações superficiais. Para construir essas conexões, é essencial praticar vulnerabilidade, ou seja, abrir-se emocionalmente e compartilhar suas verdadeiras emoções com os outros. Mas como fazer isso de maneira segura e sustentável? Primeiro, é importante identificar as pessoas em sua vida que são verdadeiramente confiáveis. Pode ser um amigo próximo, um membro da família ou até mesmo um colega de trabalho. Essas são as pessoas que demonstraram consistência, empatia e disponibilidade ao longo do tempo. Depois de identificá-las, você pode começar a nutrir essas relações de maneira intencional. Por exemplo, imagine alguém que está enfrentando uma grande perda e decide compartilhar seus sentimentos com um amigo próximo. Em vez de tentar minimizar sua dor ou oferecer soluções rápidas, esse amigo escuta com atenção genuína, validando suas emoções e oferecendo apoio incondicional. Essa validação pode ser extremamente curativa, ajudando a pessoa a se sentir vista e compreendida. Vamos explorar isso com uma história fictícia. Pedro era um homem de 50 anos que havia perdido seu melhor amigo de infância.
Ele sentia que ninguém ao seu redor entendia profundamente o impacto dessa perda em sua vida. Um dia, ele decidiu ligar para um colega de trabalho com quem, ocasionalmente, conversava sobre assuntos triviais. Para sua surpresa, esse colega ouviu com atenção e compartilhou suas próprias experiências de perda. Essa conversa sincera ajudou Pedro a perceber que ele não estava sozinho em sua dor e que havia outras pessoas dispostas a apoiá-lo. Além de nutrir relações existentes, outra maneira de reconectar-se com os outros é buscar novas conexões, em comunidades alinhadas aos seus valores. Isso pode incluir grupos de apoio, clubes de interesse compartilhado, voluntariado ou até mesmo redes online. Estar cercado por pessoas que compartilham suas paixões ou desafios pode criar um senso de pertencimento que é essencial para a cura emocional. Para aqueles que desejam fortalecer suas conexões com os outros, aqui estão algumas sugestões práticas. Pratique a escuta ativa. Ao conversar com alguém, concentre-se totalmente no que a pessoa está dizendo, sem interromper ou julgar. Seja vulnerável. Compartilhe suas emoções honestamente, mesmo que isso pareça desconfortável no início. Participe de comunidades. Encontre grupos ou eventos que ressoem com seus interesses e valores. Expresse gratidão. Diga às pessoas que você valoriza sua presença em sua vida. Pequenos gestos de apreciação podem fortalecer significativamente as conexões. Agora, reflita novamente sobre sua própria vida. Quem são as pessoas em sua vida que realmente te entendem? Como você pode nutrir essas conexões de maneira mais intencional? Lembre-se, relações autênticas são construídas com base na reciprocidade e na vulnerabilidade. Um dos aspectos mais profundos da reconexão é encontrar propósito após a dor. Muitas pessoas que enfrentam grandes perdas sentem que sua vida perdeu significado. No entanto, com o tempo, elas podem descobrir que sua experiência de dor pode se transformar em uma fonte de inspiração para ajudar os outros. Esse processo de transformação é conhecido como significado pós-traumático. A ideia de que mesmo nas situações mais difíceis podemos encontrar algo valioso. Por exemplo, imagine alguém que perdeu um ente querido para uma doença específica e decide dedicar seu tempo a arrecadar fundos para pesquisas ou a apoiar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Essa escolha não elimina a dor da perda, mas oferece um senso de propósito que pode ser profundamente curativo. Vamos explorar isso com uma história fictícia. Clara era uma mulher de 38 anos que havia perdido seu filho para uma doença rara. Nos primeiros anos após sua morte, ela sentiu que sua vida não tinha mais sentido. Mas, ao participar de um grupo de apoio para pais que passaram por perdas semelhantes, ela percebeu que sua experiência poderia ajudar outras pessoas. Ela começou a organizar encontros mensais para esses pais, criando um espaço seguro onde eles podiam compartilhar suas histórias e emoções. Além disso, ela iniciou uma campanha online para aumentar a conscientização sobre a doença que tirou a vida de seu filho. Esses esforços não apenas deram um novo propósito à sua vida, mas também a ajudaram a se sentir conectada a algo maior. Encontrar propósito após a dor não precisa ser algo grandioso ou público. Pode ser tão simples quanto decidir viver de maneira mais intencional, priorizando as coisas que realmente importam para você. Talvez você decida passar mais tempo com sua família, investir em relacionamentos significativos ou dedicar-se a causas que ressoam com seus valores. O importante é que você sinta que está contribuindo para algo além de si mesmo. Antes de encerrar este bloco, quero deixar uma citação histórica para inspirar sua jornada. Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, disse uma vez: "O que torna o deserto belo é que ele esconde um poço em algum lugar."
Essa frase nos lembra que mesmo nos momentos mais áridos e desafiadores, há beleza e significado esperando para serem descobertos. Agora, pense novamente em sua própria vida. Como você pode transformar sua dor em propósito? Que passos pequenos ou grandes você pode dar hoje para se reconectar consigo mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor? Chegamos ao momento final desta jornada, mas isso não significa que sua jornada pessoal está chegando ao fim. Pelo contrário, este é apenas o começo de algo maior, uma nova fase de crescimento, cura e transformação. Neste bloco, vamos sintetizar os principais insights que exploramos até agora, refletir sobre como esses aprendizados podem ser aplicados à sua vida e oferecer encorajamento para que você continue avançando, mesmo quando o caminho parecer incerto. A conclusão de um processo tão profundo quanto este não deve ser vista como um ponto final, mas sim como uma pausa para respirar, refletir e planejar os próximos passos. Durante as últimas horas, mergulhamos em temas complexos e desafiadores, desde as raízes da autovalidação até ferramentas práticas para encontrar força interior e reconectar-se consigo mesmo e com o mundo. Agora é hora de reunir tudo isso em uma visão clara e acessível que você possa levar consigo para o futuro. Resumo dos principais insights. O que aprendemos. Até aqui, antes de olharmos para o futuro, é importante revisitar os pilares fundamentais que construímos ao longo deste vídeo. Cada bloco foi cuidadosamente projetado para ajudá-lo a enfrentar a dor do luto, a solidão e a desconexão de maneira mais consciente e compassiva. Vamos resumir os principais insights de cada etapa. Introdução: a dor do luto e a busca por autovalidação. Começamos reconhecendo que a dor do luto e a sensação de invisibilidade após uma grande perda são experiências humanas universais, mas profundamente individuais. Exploramos como a sociedade frequentemente minimiza o sofrimento emocional, levando muitas pessoas a sentirem que suas emoções não são válidas ou importantes. A partir disso, introduzimos o conceito de autovalidação como uma ferramenta poderosa para reconhecer e honrar nossas próprias emoções, independentemente do que os outros pensam ou dizem. As raízes da autovalidação. Conexão com sua essência interior. No primeiro bloco, mergulhamos nas raízes da autovalidação, explorando conceitos psicológicos como a persona, a sombra e o self. Discutimos como nossa dependência de validação externa pode nos afastar de nossa verdadeira essência e como práticas como a introspecção e a escrita reflexiva podem nos ajudar a acessar partes de nós mesmos que muitas vezes negligenciamos. Aprendemos que a autovalidação não é sobre rejeitar a opinião dos outros, mas sobre criar uma base interna sólida onde podemos nos apoiar, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece indiferente. Ferramentas práticas para encontrar força. Interior, meditação, escrita e espiritualidade. No segundo bloco, exploramos diversas ferramentas concretas para cultivar força interior, incluindo meditação guiada, escrita reflexiva e conexão espiritual. Cada uma dessas práticas oferece uma maneira única de processar a dor, ganhar clareza emocional e redescobrir o propósito. Aprendemos que encontrar força interior não é uma questão de simplesmente ser forte, mas de criar espaço para observar e aceitar nossas emoções sem julgamento. Essas ferramentas nos ajudam a construir uma relação mais gentil e compassiva com nós mesmos, reconexão com o mundo e consigo mesmo, relações autênticas e propósito pessoal. No terceiro bloco, focamos na reconexão, tanto consigo mesmo quanto com o mundo ao seu redor.
Exploramos como redescobrir hobbies antigos ou explorar novos interesses pode ajudá-lo a reconectar-se com partes de si mesmo que foram negligenciadas. Também discutimos a importância de construir relações autênticas, baseadas na vulnerabilidade e no apoio mútuo, além de como encontrar propósito após a dor pode transformar sua experiência de luto em uma fonte de significado e impacto positivo. Esses insights formam a base para uma jornada de cura e crescimento que pode continuar muito além deste vídeo. Mas para que eles sejam verdadeiramente úteis, precisamos traduzi-los em ações práticas e reflexões diárias. Vamos explorar como fazer isso de maneira sustentável e significativa. Um dos maiores desafios ao enfrentar qualquer processo de transformação pessoal é passar da teoria para a prática. É fácil sentir-se inspirado enquanto assiste a um vídeo ou lê um livro, mas o verdadeiro trabalho começa quando você decide aplicar essas ideias à sua vida cotidiana. Para ajudá-lo nesse processo, vamos dividir os principais aprendizados em passos concretos que você pode começar a implementar hoje. Passo 1. Pratique a autovalidação. Diariamente, autovalidação não é algo que acontece automaticamente. É uma habilidade que precisa ser praticada regularmente. Comece reservando alguns minutos todos os dias para se perguntar: como estou me sentindo agora? Estou disposto a validar minhas emoções, mesmo que elas sejam desconfortáveis? Seja gentil consigo mesmo durante esse processo. Não se trata de resolver todos os seus problemas imediatamente, mas de criar um espaço seguro onde suas emoções possam existir sem julgamento. Passo 2. Use ferramentas práticas para cultivar força interior. Incorpore pelo menos uma das ferramentas que discutimos: meditação guiada, escrita reflexiva ou conexão espiritual em sua rotina diária. Por exemplo, você pode começar com 5 minutos de meditação pela manhã ou escrever 3 frases no final do dia sobre o que sentiu e aprendeu. Essas pequenas práticas podem parecer simples, mas com o tempo, elas têm o poder de transformar sua relação consigo mesmo e com o mundo. Passo 3. Reconecte-se com suas paixões e interesses. Se você percebeu que abandonou hobbies ou atividades que traziam alegria no passado, agora é o momento de retomá-los. Dedique algumas horas por semana para explorar algo que te inspire, seja pintar, cozinhar, dançar ou praticar esportes. Além disso, não tenha medo de experimentar coisas novas. Talvez você descubra uma paixão que nunca imaginou ter. Passo 4. Nutra relações autênticas. Identifique as pessoas em sua vida que realmente te entendem e valorizam. Faça um esforço consciente para nutrir essas conexões, seja através de conversas mais profundas, momentos compartilhados ou simples gestos de gratidão. Ao mesmo tempo, considere buscar novas comunidades ou grupos que ressoem com seus valores e interesses. Isso pode ser especialmente útil se você se sentir isolado ou desconectado. Passo 5. Encontre propósito em sua jornada. Pense em como sua experiência de dor pode se transformar em algo significativo. Talvez você decida ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, seja através de voluntariado, mentorias ou iniciativas pessoais. Ou talvez você escolha viver de maneira mais intencional, priorizando as coisas que realmente importam para você. O importante é que você se sinta conectado a algo maior. Quero deixar uma mensagem final que espero que permaneça com você por muito tempo após este vídeo terminar. Durante toda esta jornada, falamos sobre como encontrar força interior, reconectar-se consigo mesmo e com o mundo e transformar sua dor em propósito. Mas aqui está a verdade mais importante de todas. Você já possui toda a força de que precisa dentro de si.
Muitas vezes nos sentimos perdidos ou desamparados porque estamos procurando fora algo que já existe dentro de nós. Somos ensinados a buscar aprovação externa, a depender dos outros para nos sentirmos completos, ou a seguir padrões que nem sempre se alinham com quem realmente somos. Mas a verdadeira força, aquela que nos permite enfrentar o luto, a solidão e os desafios da vida, já está presente em nosso coração. Ela pode estar enterrada sob camadas de dor, dúvida e expectativas externas, mas ela está lá esperando para ser descoberta. Lembre-se de Maria, João, Ana, Carlos, Pedro e Clara. As histórias fictícias que compartilhamos ao longo deste vídeo. Cada um deles enfrentou desafios enormes, mas também descobriu que a força que buscavam estava dentro deles o tempo todo. Eles apenas precisaram aprender a acessá-la, a ouvi-la e a confiar nela. Você também pode fazer isso. Não importa quão difícil sua jornada possa parecer neste momento, saiba que você tem o poder de transformar sua dor em crescimento, sua solidão em conexão e sua perda em propósito. Para encerrar, quero lhe fazer uma pergunta simples, mas poderosa. O que você vai fazer hoje para dar o próximo passo em sua jornada? Não precisa ser algo grandioso ou dramático. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos para meditar, escrever uma carta para si mesmo ou ligar para alguém que você ama. O importante é que você faça algo, um pequeno passo que te leve na direção da cura e do crescimento. E, se este vídeo tocou seu coração, compartilhe sua história nos comentários. Como você encontrou força dentro de si mesmo? Como você está reconectando-se com o mundo e consigo mesmo? Juntos, podemos inspirar uns aos outros a continuar essa jornada de cura e transformação. Finalizo com uma citação histórica que resume tudo o que discutimos até aqui. Mahatma Gandhi, cuja sabedoria transcende gerações, disse uma vez: "A força não vem da capacidade física, ela vem de uma vontade indomável." Essa frase nos lembra que a verdadeira força não está no que conseguimos fazer externamente, mas na determinação interna de continuar avançando, mesmo quando o caminho é difícil. Respire fundo agora. Imagine-se dando o próximo passo em sua jornada. Você não está sozinho. Você já possui toda a força de que precisa. Tudo o que resta é confiar nela.